Fratura ou luxação? O que é mais grave? Essa semana nós acompanhamos um caso trágico de um atleta que estava numa academia e um peso caiu sobre suas costas, fazendo uma grave lesão que precisou ser operada e foi amplamente divulgada na mídia por conta da gravidade e também por conta da lesão neurológica que foi noticiada. E essa lesão desse atleta foi uma fratura luxação. E esse termo gerou e gera algum tipo de confusão em relação à gravidade. Muitas pessoas usam o termo luxação de uma maneira errônea, sem saber exatamente do que se trata. E nesse vídeo justamente vou explicar um pouquinho, não só desse caso, do que aconteceu, dos riscos, e também diferenciar o que é uma fratura, o que é uma luxação, fraturas e luxações também existem e qual a gravidade de cada uma delas. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna. Muito bem, então voltando aqui ao assunto da semana, que foi amplamente noticiado e inclusive filmado, mostrado em vídeos, que um atleta estava sentado numa academia, quando um peso que estava atrás dele se solta, cai sobre suas costas e ele imediatamente cai para frente, sem conseguir mexer as pernas. Foi levado, obviamente, para um hospital, feito exames de imagem e se constatou uma fratura luxação da coluna associada à lesão neurológica, a uma lesão medular neurológica. Muito bem, a gente escuta, nós ortopedistas, muitas vezes escutamos de pacientes a seguinte pergunta: doutor, quebrou ou foi só uma luxação? Esse é um termo muito comum, popularmente muito comum, mas que na verdade não reflete a real gravidade do que é uma luxação. A luxação, da maneira como é interpretada por alguns, como foi mencionado agora há pouco, seria algo análogo a uma contusão, algo que não quebrou, bateu, inflamou, digamos assim. Mas na verdade a definição, o conceito de luxação é a perda da congruência articular. Bom, estou falando difícil, então vou trazer isso aqui de uma maneira um pouco mais simples. É quando uma articulação desloca, quando dois ossos que deveriam estar em contato deslocam. Bom, qualquer articulação pode então dessa forma luxar? Sim, qualquer articulação pode luxar. Nós tivemos recentemente um outro exemplo no esporte também, onde o Marcelo, lateral do Fluminense, pisou na perna do seu adversário e o joelho saiu completamente do lugar. As radiografias foram noticiadas, isso é um assunto de domínio público, isso saiu amplamente na mídia, que mostra que o fêmur estava aqui e a tíbia estava aqui, ou seja, houve uma perda completa da congruência articular e isso é uma luxação do joelho. E a luxação do joelho é uma lesão considerada gravíssima, não apenas porque coloca em risco a todas as estruturas do joelho, então ligamentos todos, meniscos, osso, e também coloca em risco nervos e vasos. Imagina só um joelho nessa posição, o que não pode acontecer com um vaso sanguíneo, por exemplo, que faz toda a nutrição do membro. Luxações menores nos dedos, então atletas do voleibol, por exemplo, ou alguém que prende o dedo na porta de um carro, pode fazer com que uma articulação saia de cima da outra por completo, que é uma luxação completa, ou perca parcialmente a congruência articular, uma luxação parcial. E voltando então ao caso do atleta da coluna, da academia, o que aconteceu? Na hora que o peso caiu sobre ele, houve uma força que nós chamamos de cisalhamento, uma força de deslizamento, e uma vértebra inteira deslocou para cima da outra. Então essa é uma fratura luxação. Por quê?
porque além de deslocar, quebrou também uma parte da vértebra. E na coluna vertebral, fraturas e luxações são gravíssimas. Por quê? Porque frequentemente essas lesões estão associadas a dano na medula. Se você imaginar aqui, na coluna vertebral, certo? Aqui uma coluninha é uma parte da lombar. Por dentro dela existe o canal vertebral por onde passa o nervo, a medula, esse amarelo. Imagina a hora que isso aqui escorrega totalmente para frente, pode levar a medula junto, né? E a medula pode ser danificada parcialmente ou completamente, de maneira temporária ou definitiva. E isso é muito grave, né? Essa é a diferença da luxação da coluna para outras luxações. Então, se isso acontece no pescoço, por exemplo, o que frequentemente acontece naqueles mergulhos em água rasa, a gente já falou sobre isso aqui. Então, o indivíduo que não conhece o lugar onde está, pula de cabeça, bate a cabeça no fundo e desloca a cervical, colocando a medula espinhal em risco, podendo levar a uma lesão muito grave que leva a quadriparesia ou quadriplegia, perda dos movimentos do pescoço para baixo, que muitas vezes leva à morte rápida por conta de complicações outras. A gente teve recentemente o caso de um pai que pulou no pula-pula de cabeça, teve a fratura luxação, mas felizmente não teve a lesão neurológica. E nesse caso que foi noticiado, o indivíduo, pelo que os boletins médicos mencionaram, ele teve lesão neurológica. Ou seja, ele está nesse momento incapacitado de movimentar as pernas e existe, claro, sério risco de que isso não seja reversível. Muitas vezes nós temos que aguardar o tempo passar, né, para saber exatamente a extensão do dano. Mas algumas vezes é possível, logo nas primeiras semanas, por meio de alguns testes clínicos, infelizmente ter a triste notícia de que aquela lesão é irreversível. Não sabemos em relação a esse caso em particular, mas sem dúvida é uma situação muito delicada e que ainda vai precisar de algum tempo para ser totalmente esclarecida. Então fica aqui a mensagem desse vídeo de que luxações são lesões graves, luxações não são contusões, onde simplesmente bate e inflama. Na luxação existe a perda da congruência articular e muitas vezes isso pode levar na coluna vertebral a lesões gravíssimas das funções neurológicas. Um abraço e até semana que vem.